Boa tarde a todos. Estamos começando o Conversa Franca. Hoje com o nosso convidado, ex-candidato a prefeito e líder da esquerda em Mato Grosso do Sul, Lúcio de Queiroz. Seja bem-vindo, Lúcio. Boa tarde, meu amigo Gui Kalash. Boa tarde a todo web espectador do Contribuinte, ao meu amigo Mike, essa família contribuinte que já me conhece há um bom tempo. Eu fico feliz em ouvir líder da esquerda sul-mato-grossense. Eu fiquei contente. Tem gente que não vai gostar, mas eu fiquei contente. Lúcio, para começar a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, francamente, onde a esquerda errou e aonde ela pode melhorar para voltar a ter um representante, uma força maior em Mato Grosso do Sul? Bom, a esquerda, ela errou quando se afastou da base, mas quando abandonou as suas pautas primordiais. A luta de classe, o salário de qualidade, o alimento barato na mesa do trabalhador. Quando eu era moleque, a gente pagava R$5 num self-service. Você vai lembrar que o buffet, ele era muito variado, todo mundo comia bem, pagava 50 centavos numa tubaína, hoje é R$5. E a produção no Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, aumentou muito. Mas isso não volta no bolso do trabalhador. Então a esquerda prometeu demais, entregou pouco. A esquerda prometeu reforma agrária. A esquerda prometeu investimento pesado na produção familiar, agricultura familiar. Mas o que nós temos? O agricultor familiar endividado, a produção alimentar da mesa do trabalhador diminuindo e as commodities cada vez mais aumentando. Inclusive o pequeno produtor rural prefere arrendar sua terra para o plantador de soja, aonde ele vai receber mensalmente tranquilamente, do que produzir. Então a esquerda trocou a pauta máxima, Gui, pela pauta mínima. Enquanto a esquerda trocar a pauta máxima, a pauta de chão de fábrica, de chão de loja, de campo, pela pauta mínima. E o que seria a pauta mínima? Um auxíliozinho aqui, um auxíliozinho lá, uma bolsinha aqui, um chequezinho lá. Enquanto for a pauta mínima, nós vamos perder. O dia que voltar para a pauta máxima, a gente volta a ganhar. Você já se considera, desde o ano passado, se colocou como pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul contra o atual governador Eduardo Riedel. Como que está sendo esse processo para você e como estão os andamentos com o partido, com essa pré-campanha, começando a segunda temporada? Bom, Gui, todo mundo sabe que o homem quer ganhar sozinho, né? Ele quer ter ele contra ele e vencer de WO. Então, nós sabemos que qualquer um em Mato Grosso do Sul deseje enfrentar e conquistar o Parque dos Poderes, vai enfrentar armadilhas, obstáculos, até a convenção. Pior do que foi a convenção municipal para a Prefeitura de Campo Grande, onde nós tivemos quadros importantes, quadros históricos, partidos com poder financeiro forte. Para governo está sendo diferente. Todo dia cai um. E isso vai até o último dia. Tanto que eu reclamei para vários amigos que o que a imprensa mais fala é para onde vai o governador do estado. Ele vai para o PP, ele vai para a União, ele vai, sei lá, para o PSD, ele é amigo do Kassab, não é? Ele vai para o Republicano, diz que é amigo do Tarcísio, mas ninguém fala quem enfrentará o Eduardo Riedel. É uma anomalia, é uma coisa estranha, nunca aconteceu isso no Mato Grosso do Sul.
Todos os candidatos ao governo tiveram dificuldade. O Reinaldo, para se eleger governador, teve que enfrentar o Delcídio. E o favorito era o Delcídio, não era o Reinaldo. O Reinaldo, para se reeleger, teve que enfrentar o juiz Odilon. E o favorito não era o Reinaldo, o favorito era o juiz Odilon. O Zeca, para se eleger, não era favorito. Lembramos disso. E para se reeleger, ele teve que enfrentar a Marisa, que foi difícil. Foi difícil ele ganhar da Marisa. Então, gente, ninguém teve vida fácil. Nem o André. Porque a reeleição do André teve o Zeca para enfrentar. E o Zeca foi muito bem votado. Então, a jornada para o Parque dos Poderes é uma jornada hoje muito doída. Mas o meu nome está aí, aberto, tanto para o meu partido, quanto para outros partidos que já vieram conversar comigo. Quero manter a minha pré-candidatura, inclusive externá-la para a sociedade sul-mato-grossense. Muita gente está falando e pessoas próximas te colocando como deputado, como mais um legislativo. O que você diz para essas pessoas? As pessoas querem me ver atuando como um político mandatário. Elas sabem o que é o uso militante. Elas me conhecem nas ruas de Campo Grande. Quem não me conhecia passou a conhecer, passou a estudar minhas ideias, passou a conversar comigo, a mandar mensagem, e são correspondidos. Muitas vezes eu não mando no mesmo dia, às vezes até não na mesma semana, mas elas são correspondidas. E elas sentem que seria muito interessante conhecer o luso deputado, o luso com mandato, e avaliar se esse mandato seria bom, seria mais ou menos, seria ruim, seria decepcionante, seria mais do que esperado. Então eu entendo todo meu eleitor e aquele que não foi meu eleitor, mas gostaria de ser o meu eleitor, pedir para que eu saia deputado. Eu entendo o sentimento deles. Pode acontecer. Pode acontecer. Aí. Como que você vê nesse período todo de pré-campanha, movimentações, federações, incorporações, o movimento político em Mato Grosso do Sul e no âmbito, chegando ao âmbito nacional? Tem a Federação Pessoal Rede, que também ainda vai definir os caminhos que eles vão seguir. Como que está essa federação e como que você está acompanhando as federações em Mato Grosso do Sul? Eu vejo, Gui, as coligações, federações, fusões, incorporações incertas. Vou te dar um exemplo. Atual. PSDB Podemos. Já estava assinado. Já tinha passado por Congresso. E da noite para o dia caiu. Caiu. Porque uma parte se sentiu isolada, enganada, que foi a parte do Podemos. Outra coisa, lá no final do ano passado, existia a possibilidade da federação PDT-PSB, quase acertado, já não vai existir mais. Tinha conversa que o PCdoB largaria a federação com o PT, mas vai ter conferência do PCdoB. Eu acredito que continua. Existe a conversa que o PV também vai cair fora. Eu já acho que não vai. Ainda acho que o PV continua federado com o PT. Federação Pessoal Rede. Eu tenho acompanhado que a Rede, que a Luiz Helena, estão conversando diariamente com o PSB. Tenho acompanhado. Mas ainda acredito que a Federação Pessoal Rede será renovada no mês de abril. Eu acredito que será renovada.
Porque o PSB é um partido muito grande. E se o PSOL, que é grande, né, tem 13 deputados, a rede apenas 2, a rede acaba se sentindo meio satélite, meio inferior, né? Imagina com um PSB que tem o dobro do PSOL, né? Então eu acho que para a rede e também para o PV, PCdoB, até para o Solidariedade, o PSOL é o melhor. O PSOL é mais democrático. O PSOL tem tendências. E o PSOL ele é um partido que tem apenas 13 deputados. O PSB e o PDT são maiores. O PT nem se fala. O PT é o segundo maior partido com bancada federal. Então o PT nem se fala. Você, Luso, se considera a salvação e o nome da esquerda em 2026? Não. Salvação não. Eu acredito que a população sul-mato-grossense precisa de uma liderança que faça um contraponto. Uma liderança de esquerda. Porque nós temos um governador que ele não é de centro, igual muita gente fala. Nós temos um governador de direita, um governador que comanda instituições, associações ligadas ao agronegócio, um governador que mantém uma estrutura econômica antiga do nosso estado, que privilegia muito o baronato do agro, né? Inclusive a exportação. Nós temos aí a transformação do Mato Grosso no grande vale de celulose. E hoje é um gestor que conseguiu alinhar a alta classe, talvez por inteligência, talvez por medo, mas ele conseguiu alinhar a classe dele ao nome dele. Então é preciso que a esquerda, apresentada nos trabalhadores, nos pequenos comerciantes, nos pequenos produtores rurais, nos pequenos industriais, enfrente a máquina do Estado e a alta classe. É necessário ter esse enfrentamento. Eu não acho que eu sou salvação, mas eu acho que eu tenho coragem suficiente para isso. Para encabeçar uma nova esquerda, uma nova... Sim. Retomar aí a esquerda em Mato Grosso do Sul. Para você, como que você está vendo esses anos de Riedel, de Azambuja, e o que você acha que precisa a esquerda fazer para assumir, voltar a ter um governador em Mato Grosso do Sul? Fazer oposição, né? A esquerda não sabe fazer mais oposição no Mato Grosso do Sul. Não sabe. Não sabe denunciar mais. Nós temos um desmanche na saúde pública e pouco se fala, ou quase não se fala. Nós temos uma tentativa de privatização, terceirização e precarização do SUS do Mato Grosso do Sul. Nós temos 3 deputados estaduais do PT, mais um do PSB. E um ex do PDT que foi pro PL, uma coisa estranha, né? Mas o que eles estão fazendo referente a isso? Muito pouco. Nós tivemos, por exemplo, um repasse do governo do estado, autorizado pela Assembleia, num valor de 60 milhões de reais para Cacemes. Quer dizer, dinheiro do estado, dinheiro do povo mato-grossense, indo beneficiar uma instituição privada. Ah, mas é dos servidores. Sim, é dos servidores. Mas é uma instituição privada. A Cacemes, ela não é uma propriedade pública do estado do Mato Grosso do Sul. Então, 60 milhões de reais que poderiam ajudar o município de Campo Grande com cirurgias seletivas, 60 milhões de reais.
com compra de remédios, com paramentos para as mães atípicas, por exemplo, são 60 milhões de reais. E foram para a CACEMES, uma instituição privada, classista, tem todo o meu respeito, mas é uma instituição privada, com pessoas que têm condições de pagar. Porque quem pode pagar por seguro de saúde, pode pagar por tratamento de saúde, mais do que quem não pode. Todo brasileiro é assegurado pelo SUS. Eu uso o SUS. Todo brasileiro é assegurado. Então, o governo do Estado brasileiro, seja ele municipal, estadual ou da União, precisa ir para o SUS. E não para nenhuma instituição privada. Falando um pouco de CPI. Falando um pouco de CPI do consórcio Guaicurus, como que você está analisando essas sessões de oitivas e quais são as suas expectativas? Olha, você tem acompanhado junto comigo, né? Nós iniciamos desde o pedido de assinatura, a pressão quando foi rejeitado, mas depois houve um segundo pedido, que até é mais inteligente, né? Onde você investiga a prefeitura e o consórcio, a pressão para o PAP aceitar, e ele aceitou, e a pressão atual, né, para que os 5 vereadores trabalhassem de fato, investigassem. E os 5 estão investigando. O Coringa, o Lívio, a Ana Portela, a vereadora Luísa Ribeiro, o Maicon. Primeiramente, eu me sinto surpreso. Você vê a visita nas garagens, a conversa com os motoristas, as conversas com os usuários. Eu já sabia que na primeira oitiva iria inundar de denúncias. Todo mundo já imaginou. Então, um portal, por e-mail, WhatsApp, telefonema, aconteceu. Choveu no primeiro dia. E até agora continua. Várias e várias denúncias. Os vereadores entenderam, a pressão deu certo. Você lembra que a gente foi nos terminais, nós panfletamos os terminais, nós conversamos com a população. Nós fomos na Ari Coelho, nos 3 pontos do Pegue Fácil, também conversamos com a população. E o poder público municipal entendeu. Então, os 5 vereadores cobraram dos atuais administradores da GEREG, da GETRAN e dos diretores, cobraram dos antigos e agora estão cobrando dos atuais e antigos diretores do consórcio Guaicurus. Diz a Ana Portela que no mínimo 2 serão indiciados até o final. Eu acho que tem mais para ser indiciados. Se a gente for até o final investigar todo mundo, nós vamos encontrar muita coisa. Mas, a princípio, eu acredito que o trabalho está acontecendo, a população está acompanhando, e o que a gente pode colher de positivo? Ou o rompimento do contrato, que é uma coisa que todos os vereadores falaram, inclusive aqueles que não participaram efetivamente na mesa, mas como interlocutor, ou consórcio Guaicurus melhorando a prestação de serviço. Estamos falando, até já tem um projeto na Câmara sobre a GEREG ser igual à GEMES, aos vereadores decidirem serem por mandato, ter um tempo. Como que você vê isso? Olha, é positivo ter um mandato, o prefeito indica, a Câmara analisa, vota por ser uma agência, é positivo. Não sou contra. Mas
Todos, você vai lembrar, Gui, todos que passaram na GEMES reclamaram do anterior. Todos disseram que pegaram, a GEMES não, perdão, a GEREG, reclamaram do anterior. E todos informaram que deixaram a GEREG funcionando. E é uma coisa estranha, né? Nenhum falou assim, eu deixei a GEREG um caos, sucateada. Não. Todos pegaram a GEREG sucateada e todos deixaram ela um brinco. Então, assim, o que eu quero dizer, além da mudança de nomeação para mandato efetivo, eu acredito que a gente precisa de investimento na GEREG. E eu digo investimento pessoal, pessoas qualificadas, tá? Não que quem esteja lá não seja, mas os técnicos precisam de mais auxiliares. Além disso, tecnologia. Eu ouvi dos diretores que há necessidade de softwares, maquinários, computadores que poderiam fazer muito a diferença na fiscalização. Lembrando que nós temos na GEREG a concessão da Guaicurus, da Guariroba, da Solurb, além dos, deixa eu lembrar agora, os cemitérios. Então é uma pasta muito importante para ter pouco efetivo pessoal e pouca tecnologia. Nós também entendemos que há um investimento de 9 milhões anuais na GEREG. Mas uma boa parte desse recurso não está sendo aplicada na GEREG. Isso a CPI nos trouxe. Aí, quero agradecer muito a presença do nosso pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Lúcio de Queiroz, e também a você que nos acompanhou aqui hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem com mais um Conversa Franca, aqui não tem mimimi.